gostaria que a gente pensasse na seguinte expressão: somos exemplo em tudo para todos? Porque esse é o tema da mensagem que eu quero trazer para a gente refletir hoje. Sendo exemplo em tudo para todos. Amém? Por que eu fiquei pensando nisso? Porque se nós estamos aqui, nos dispusemos como famílias para vir para o outro lado do Oceano Atlântico, né? Estarmos lá, cada um de nós, estamos no conforto das nossas casas, dispusemos para vir para cá, para essa nação, nós só viemos por causa de uma coisa, que é uma palavra. Nós fomos impelidos a vir para cá porque Deus falou a cada um de nós em nossos corações, para que nós estivéssemos aqui. Para quê? Para que nós viéssemos morar na Europa? Com certeza não. Certamente Deus nos chamou para aqui, para que nós pudéssemos estar fazendo diferença junto a esta nação, para que nós pudéssemos estar sendo agentes de transformação de vidas. Porque através das nossas próprias vidas é que nós vamos apresentar o evangelho do reino, o evangelho do Senhor Jesus, que transforma vidas. Mais do que as nossas palavras, as nossas atitudes, a nossa postura, o nosso estilo de vida vai gritar diante dessa nação. Amém. As pessoas daqui, elas precisam ver algo de diferente. Porque se eles verem algo igual ao que eles vêm vendo, eles não precisam. Eles não precisam de Jesus, eles não precisam de igreja, eles não precisam de religião. Eles estão bem do jeito que eles estão satisfeitos. De uma forma geral, o que a gente nota por aí é isso. Eu não preciso de religião. Eu não preciso de Jesus Cristo. Eu tenho tudo que eu preciso. Por quê? Porque as suas vidas, elas se resumem exclusivamente a este tempo e desconhecem uma vida eterna. E ao desconhecer a vida eterna, desconhece o Senhor da vida, desconhece o Senhor Jesus, não desfrutam da vida eterna e muito menos daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz, que é a oportunidade deles poderem viver uma vida reinando em vida, conforme nós cantamos aqui hoje. Amém? Amém. Mas eles só vão poder ver isso quando eu e você começarmos a chegar até eles e demonstrar para eles um estilo de vida diferente. O que você tem? Você é lá daquela igreja? Você é daquele lugar? Você é daqueles que fazem assim? Você é daqueles que fazem assado? Mas, muito mais do que eles perceberem e quererem saber se nós somos daqueles que fazem ou deixam de fazer alguma coisa, é importante que eles vejam em nós pessoas que vivem algo que eles nunca viram antes. Peraí, você nunca me viu e você me ama? Você nunca me viu e você está me servindo? Você nunca me viu e está querendo me ajudar? Você nunca me viu e está me dando uma palavra de conforto, de carinho nesse momento? Você nunca me viu. O que é que você tem? Um estilo de vida que impacte essa nação. Um estilo de vida que impacte as pessoas. Amém. Por quê? Porque eu e você, querido, nós somos responsáveis por uma palavrinha chamada legado. Eu não sei da vida de vocês, de cada um de vocês. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu sei o seguinte: o que eu e você vamos deixar para essa nação quando nós não estivermos mais aqui. Isso se chama legado. Nós temos o pastor Bud, que ele foi para o Brasil e não temos como discutir que o legado dele foi grandioso. Ele deixou uma história, ele deixou vidas para contar aquilo que ele fez, contar os seus feitos, contar aquilo que ele fez em Deus, para a glória de Deus e para o reino. E se hoje estamos aqui é porque um homem resolveu pagar o preço de sair da sua nação e ir até o Brasil e lá chegar e apresentar essa palavra da fé. Aleluia. Somos gratos ao que Deus fez através da vida dele. E hoje nós estamos em Portugal, fazendo aquilo que ele fez,
sendo exemplos como ele foi para nós, sendo exemplo para outros. Porque nós vamos passar. Podemos ir embora para o Brasil, podemos ir para outras nações, podemos continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou em outros lugares, mas deixando aqui um legado, que as pessoas olhem e falem: uau, passou uma família por aqui que transformou essa região, passou uma família aqui que apresentou um evangelho diferente daquilo que nós conhecíamos, passou uma família por aqui que nos apresentou um Jesus Cristo que muito mais além de ter sido crucificado, de ser uma religião, nos apresentou um Jesus Cristo que gera vida, que transforma vidas. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Esse é o ponto. Nós devemos ser exemplo para todos em tudo, para que nós possamos deixar aqui um legado. Um legado. Lagoa Santa, deixamos um legado lá. Porto Alegre, vocês deixaram um legado lá. Agora é Porto. Aleluia. Estamos construindo um legado. Aleluia! Damos início hoje a um legado, a construção de um legado para esta região, para este país, para toda a Europa. Aleluia. Porque há de vir um avivamento sobre Portugal que varrerá por completo toda a Europa. Aleluia. Amém? Amém. Vai começar de Portugal. E nós estamos aqui nesse momento para poder fazermos parte da história, queridos. Nós estamos fazendo parte da história. Nós não estamos aqui brincando de igreja, nós não estamos aqui brincando de fazer um turismo. Nós viemos para cá para fazer parte da história. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Abre sua Bíblia então em João capítulo 13, versículo 12. João 13. Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 12. Você abriu? Quem achou? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia. Todo mundo achou? Diz assim, João capítulo 13, versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Jesus perguntando para os seus discípulos: vocês realmente entenderam o que eu fiz com vocês? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Porque eu vos dei o exemplo. Vamos falar todo mundo junto? Porque eu vos dei o exemplo. Exemplo. Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Se as praticardes. Não adianta eu saber que eu preciso servir e eu não pratico. O legado ele se constrói a partir do momento da prática. A partir do momento que eu me torno exemplo, a partir do momento que eu me torno referência. E aí vem aquela máxima, né, que as pessoas durante muito tempo falaram: não olhe para mim, querido, olha para Deus. Querido, tem que olhar para mim sim. Amém. Tem que olhar para você sim. As pessoas precisam olhar para nós e vermos que nós fazemos diferença, nós somos diferentes. Por quê? Porque nós somos imitadores de Cristo como Paulo era.
agora a minha vida tem que ser uma vida que resplandece a glória de Deus. Através de quê? Através das minhas atitudes, através da prática, através do amor, através do serviço. Não tem como, querido, nós dissermos que nós amamos Portugal se nós não amamos os portugueses. Não tem como nós dizermos que nós amamos os portugueses se nós não estamos dispostos a servi-los, se nós não estamos dispostos a estar com eles, a amá-los, a nos integrarmos no meio da sua sociedade, a nos relacionarmos com ele e com as suas respectivas famílias. Não tem como. Nós temos que ser exemplo. Se queremos deixar um legado, temos que ser exemplo para eles. Amém. Nós estaremos juntos. E juntos, em unidade, conforme Elisiane começou aqui, abriu esse culto falando a respeito de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Nós estaremos juntos, falando em unidade, falando as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, crendo nas mesmas coisas, crendo numa só visão. Amém. E aí as pessoas vão olhar em nós, vão falar assim: epa, opa, opa, algo diferente nesses gajos. Nós queremos sermos diferentes, não para podermos apresentar que nós somos melhores, mas apresentar o melhor que nós temos, Jesus Cristo, para eles, para que eles possam ter o mesmo melhor que nós temos. Aleluia. Amém, amados? Amém. Aleluia. Olha só, eu queria ver alguns exemplos de pessoas que deixaram um legado na Bíblia. Pessoas que foram exemplos para outras pessoas. Amém? Então você pode abrir comigo, primeiro exemplo que eu gostaria de ver. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Primeiro livro de Reis, no capítulo 19, a partir do verso 19. Aleluia! Glória. Eita glória! Vamos lá. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 19. A palavra de Deus diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir Elias e o servia. Olha para quem é aqui. Elias pegou Eliseu quando Eliseu não era ninguém. Eliseu era um lavrador. Ele estava arando a terra. Ninguém conhecia Eliseu. Elias era um profeta famoso já. Ele já tinha derrotado os profetas de Baal. Todo mundo sabia quem era Elias. E Elias, Deus pega e dá uma ordem a Elias: unge Eliseu como profeta no teu lugar. E ele chama Eliseu. Eliseu tinha a escolha, o direito de escolha, de ir ou não, de seguir a Elias ou não. Mas ele decidiu, por ser discipulado por Eliseu decidiu ser discipulado por Elias. E seguiu Elias. E Eliseu começou a ver tudo que Elias fazia. Ele foi caminhando com Elias e viu as coisas acontecendo. Ele viu milagres. Ele viu como era o agir, como é que procedia, como que era a vida de um profeta. A Bíblia não relata muitas coisas na vida dos dois juntos, mas com certeza eles passaram a comer juntos, eles passaram a dormir juntos, eles passaram a caminhar, viajar juntos por aquelas terras. Até que um dia Elias virou para ele e falou assim: fica aqui porque eu vou ali. Não vai você de jeito nenhum. O que queres que eu te faça? Quero porção dobrada do teu espírito. Então, se você me vir subir, você receberá o que queres.
percebe que o legado de Elias para Eliseu, ele só pode acontecer porque Eliseu decidiu andar junto. Se não andar junto, querido, não tem legado. Você vai conhecer de ouvir falar, você vai ouvir falar até bem, olha a palavra da fé, eu acho legal. Mas se você não andar nessa palavra, se você não decidir viver essa palavra, querido, não vai acontecer nada. Na hora da adversidade, na hora que vier uma situação que você precisa exercer efetivamente a sua fé, você vai ser sucumbido pelas circunstâncias. Por quê? Porque você não teve prática na palavra no início. Porque você achou que qualquer hora que você precisasse, você era só fazer como um passe de mágica que as coisas iriam acontecer. Não é. A palavra da fé não é uma varinha de condão. A palavra da fé é um estilo de vida. A palavra da fé é um modo de viver que você vive hoje, vive amanhã e vive depois. Não é uma coisa que você decide viver, agora eu vou viver a palavra da fé hoje. Não, querido, ou você vive ou você não vive. Ou você tem isso impregnado dentro de você ou não tem. Amém. E se você, a partir do momento que você decidir viver isso, querido, viver essa palavra da fé, você vai construir um legado. Amém. Você vai construir um legado para esta nação. Quando você decidir viver essa palavra, viver a palavra da fé como um estilo de vida. Pastor Bud nos chamou, nos apresentou essa palavra, nos chamou para um novo estilo de vida, quando ele nos apresentou a palavra da fé. Hoje nós estamos aqui justamente por causa disso. Aleluia. Porque nós vimos na vida dele um estilo de fé, um estilo de vida, que mostrava que ele vivia a palavra da fé. Agora, é diferente dele para mim? Não. É diferente dele para você, Alessandro? Não. A palavra da fé é um estilo de vida que qualquer um de nós pode ter acesso. Basta praticar a palavra. Glória a Deus. E a partir do momento que nós começarmos a praticar essa palavra, querido, nós vamos começar a impactar as pessoas à nossa volta, porque elas vão desejar aquilo que nós temos. Elas vão olhar e vão ver que nós somos diferentes. Epa, tem alguma coisa diferente aí? Opa! Aleluia! Glória Outra a Deus. pessoa, agora lá no Novo Testamento, abre lá, João capítulo 1, versículo 15, João 1, 15, aleluia, Evangelho de João capítulo 1, versículo de número 15, a Bíblia diz assim, olha, João 1, 15, não, é João 1, 15, não é a carta, é o Evangelho. Diz assim, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém? Amém. João Batista, ele antecedeu a Jesus Cristo para revelar Jesus Cristo àquele povo daquela época. Ele veio para ser a voz que clama no deserto. Ele veio para ser aquele que abria, que preparava o caminho do Senhor Jesus. Ele veio para dar testemunho de Jesus. João Batista, ele deixou um legado tão grande que alguns dos discípulos dele saíram e foram seguir a Jesus. Amém, queridos? O nosso legado, querido, a minha vida e a sua vida, eu posso falar de Moisés,
Eu posso falar de Davi, eu posso falar de Daniel, eu posso falar de Abraão, eu posso falar de todos esses homens de Deus do Antigo Testamento, mas se a minha pregação não consistir em revelar para as pessoas que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a minha pregação é vã. As pessoas têm que ver através da minha vida, através da minha pregação, que Jesus Cristo os amou. Jesus Cristo é o Filho de Deus que revelou ao mundo o amor do Pai. É isso que ele diz aqui. Ninguém jamais viu a Deus, não tinha visto. Ninguém sabia quem era Deus. Quem era Deus? As pessoas já tinham aquela confusão de que Deus mata, Deus destrói, Deus ama, Deus castiga, Deus dá saúde, Deus põe enfermidade. Eles já não sabiam, era uma miscelânea de confusão na cabeça deles, que eles não sabiam mais quem era Deus. Aí vem Jesus Cristo, a exata expressão de Deus Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a exata expressão de Deus Pai. Ele é o amor personificado. Ele veio para amar e para demonstrar amor para com as pessoas. E assim como ele foi exemplo em tudo, eu e você devemos ser exemplo. Amém. Revelar amor às pessoas. Cada palavra que sair da minha boca, cada pregação que eu fizer, tem que ter o alvo de apresentar Jesus Cristo. O amor para as pessoas. Amém. O amor. Eu posso pregar sobre prosperidade. Eu posso pregar sobre saúde divina. Eu posso pregar sobre fé. Eu posso pregar sobre realidades da nova criação. Eu posso pregar sobre justiça de Deus. Eu posso pregar sobre Elias. Eu posso pregar sobre Eliseu. Eu posso pregar sobre Moisés. Eu posso pregar sobre Abraão. Posso pregar o que eu quiser dentro da palavra de Deus. Mas a minha pregação e a minha vida tem que apontar para um só. Jesus Cristo, o amor de Deus. E quando eu apontar para Jesus Cristo, o amor de Deus, eu vou estar construindo um legado. Aleluia. Esse é o ponto, queridos. A construção de um legado. Nós estamos, eu volto a repetir, nós estamos construindo um legado. Amém. Nós estamos construindo um legado. No momento, nós não vemos esse legado. No momento, nós não vemos essas coisas. Mas quem disse que nós fomos chamados para ver? Nós fomos chamados para crer. Aleluia. Nós vamos viver pela fé. E enquanto a gente vive pela fé, nós vamos construindo um legado. E quando nós passarmos daqui, nós vamos olhar para trás e vamos ver que nós deixamos um legado. As pessoas dirão a nosso respeito, eles deixaram um legado, eles construíram um legado, eles passaram por aqui e fizeram a diferença. Aleluia. Eu ouvi uma história essa semana, que alguém foi pregar numa determinada região, no meio dos muçulmanos. E ali eles começaram a passar um filme a respeito de Jesus Cristo. E quando ele apresentou o filme de Jesus Cristo, aquelas pessoas começaram a chorar. Começaram a chorar e falar, nós queremos isso. Porque esse esteve aqui há pouco tempo no nosso meio. Muçulmanos tendo experiências de conhecer o Senhor Jesus. Eu e você temos que demonstrar para essas pessoas o que é ser cristão. Somos cristãos, somos fragmentos daquele que é Jesus Cristo, para que as pessoas ao olhar para nós falem assim, uau, ele é igualzinho a Jesus, ele fala igual, ele pensa igual, ele age igual, ele crê igual,
ele anda igual. Meu pastor conta uma história muito interessante, pastor Marcelo, ele conta uma história muito interessante. Diz que surgiu em Belo Horizonte, surgiu no mundo um cantor que fez sucesso entre os adolescentes, chamado Justin Bieber. E Justin Bieber tem todo um estilo de se vestir, de cabelo próprio dele. E quando começou a tomar aquela febre, né? Aquela febre de Justin Bieber para cá, Justin Bieber para lá. Quando ele foi no shopping, ele começou a perceber que os adolescentes estavam vestindo igual Justin Bieber, andando igual Justin Bieber, cortando o cabelo igual Justin Bieber. Eles faziam exatamente igual aqueles que eles admiravam. E eu e você, nós temos essa responsabilidade. Nós temos que nos vestir como Jesus, andar como Jesus, amar como Jesus, fazer como Jesus. Aleluia. A ponto das pessoas olharem e falarem assim: vai um Jesus ali, vai um Jesus lá, ali tem um Jesus, aqui tem um Jesus, lá vai outro Jesus. As pessoas precisam ver isso. Amém. As pessoas precisam ver isso. Aleluia. Abre lá sua Bíblia agora, um dos exemplos que eu acho mais fantásticos. Atos capítulo 9, versículo número 26. Um dos exemplos mais fantásticos que eu vejo de legado. Atos capítulo 9, versículo 26. Você achou aí? Atos, capítulo 9, versículo 26, diz assim: tendo chegado a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Aqui tem dois elementos, duas pessoas fantásticas do Novo Testamento, da Palavra de Deus. Aqui nós encontramos Saulo, aquele também chamado Paulo, e um outro indivíduo chamado Barnabé. Barnabé já era discípulo. Barnabé era aquele mesmo que anteriormente havia vendido as suas posses e colocado o soldo, o valor ali aos pés dos discípulos. Era este mesmo Barnabé. Ele já era discípulo, era uma pessoa conhecida, ele era referência no meio da comunidade dos apóstolos. As pessoas admiravam Barnabé. E Saulo? Saulo era conhecido também, só que Saulo era conhecido pela perseguição, como aquele que veio para poder aprisionar os cristãos e levá-los ao cárcere, aprisionados. Mas Deus falou ao coração de Barnabé. Deus falou ao coração de Barnabé. E Barnabé pega Saulo e conduz Saulo. Ele introduz Saulo no ministério. Ele dá a oportunidade a Saulo de que Saulo pudesse cumprir o chamado que ele tinha. Naquela altura, queridos, Barnabé não precisava de Saulo. Barnabé, olhando os olhos naturais, Saulo era uma concorrência ao status de liderança que Barnabé já tinha. Se ele fosse olhar naturalmente, querido, ele tinha que pegar Paulo e esconder Paulo. Ele tinha que pegar Paulo e fazer com que Paulo desaparecesse. Se fosse olhar naturalmente.
de acordo com uma consciência existente no mundo nos dias de hoje. Por quê? Porque você acha que eu vou criar cobra para me morder? É o ditado que se diz no Brasil. Eu vou pegar uma pessoa e vou levantá-la para que ela possa amanhã ocupar meu lugar? Tomar o meu lugar? Não, amados. Esse pensamento não é pensamento de Deus. Barnabé, ele fez exatamente o que era esperado dele. Cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós, Deus nos chamou para fazer uma coisa específica. Ele nos chamou para uma obra específica. Ele me chamou para uma coisa, chamou a Lisene para outra, o Alessandro para outra, a Kelly para outra, e cada um dos meninos para outras. Agora, quando eu decido fazer aquilo que me compete, eu faço com excelência. Amém. Não tem concorrência. Eu corro a minha carreira. Eu tenho uma carreira para correr e você tem outra carreira para correr. Nós não somos concorrentes, nós não estamos em competição, nós não estamos aqui para competir com ninguém, nós estamos aqui para correr uma carreira. Amém. Não tem. Eu sei que tem muitas igrejas aqui em Portugal. Glória a Deus por cada uma delas. Glória a Deus que cada uma tem pregado o evangelho do reino de Deus aqui. Glória a Deus por esses homens e mulheres que são desbravadores, ousados, que vieram para cá e têm pagado o preço aqui por essa nação. Glória a Deus pelos pastores portugueses que estão aqui, sabe, fazendo a diferença nessa nação. Agora, eles, querido, têm o chamado deles para correr a carreira deles, para alcançar um povo que Deus tem para eles alcançar. Eu não vou alcançar o povo que eles vão alcançar. Eles não vão alcançar o povo que eu vou alcançar. Eu tenho um chamado. Nós temos um chamado. A Igreja Verbo da Vida em Porto tem um chamado. Nós não estamos aqui para competir com ninguém, nós estamos aqui para poder celebrar, para poder apresentar o Evangelho do Reino. Aleluia. Nós não precisamos preocupar com as outras denominações, nós temos que somar com as outras denominações daquilo que nós pudermos fazer para ajudá-los. Amém. Nós estamos aqui para isso, para servi-los em amor. Se eles precisarem de nós, estamos disponíveis para eles. Não temos que nos preocupar se as vidas que forem alcançadas através de uma conferência, de um seminário, de uma palestra, de uma pregação, de um evangelismo, forem para a igreja A ou para a igreja B. Nós não temos que preocupar com isso. Por quê? Porque quem vai fazer com que nós cresçamos não somos nós, é o Espírito Santo que vai trazendo aqueles que vão sendo salvos. Amém. É o Espírito Santo que vai trazer essas pessoas. Nós não precisamos preocupar com concorrência, nós não somos concorrentes de ninguém. Nós não precisamos preocupar com as outras pessoas, nós temos que preocupar em fazer o nosso melhor, nós temos que preocupar em fazer com excelência, nós temos que preocupar em deixar um legado, nós temos que preocupar com isso. O legado de Barnabé, o maior legado de Barnabé foi ter apresentado Paulo para as pessoas e Paulo poder ter trânsito livre. Porque se Paulo não tivesse tido trânsito livre, queridos, será que nós teríamos essa palavra hoje no nosso meio? Mas foi por causa do trânsito livre que ele conseguiu, através da influência de Barnabé, é que nós temos essa palavra hoje. Barnabé cumpriu o propósito dele, e o propósito dele era o quê? Apresentar Paulo. Pronto. Agora o propósito de Paulo. Aleluia. O propósito de Paulo foi trazer doutrina para a igreja, foi trazer instrução para a igreja, foi trazer ensino para a igreja. Amém. E ele fez isso, e glória a Deus por isso, porque hoje nós temos e desfrutamos dos ensinamentos que Deus deu através do apóstolo Paulo. Amém. Que legado fantástico! Falar de Paulo é maravilhoso, mas nós não podemos esquecer de Barnabé. Nós não podemos esquecer de Barnabé. Nós não podemos esquecer daqueles que nos apresentaram essa palavra. Aleluia. Para que nós não esqueçamos do lugar que nós estamos,
da nossa posição, do nosso chamado, porque nós estamos aqui para poder fazer a mesma coisa. Nós estamos aqui para poder fazer a diferença em tudo. Amém. Para sermos o exemplo em tudo, para todos. Amém. Nós estamos aqui para fazermos a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, eu me lembro que certa vez eu estava lendo um dos livros do irmão Hegel, e naquele livro ele contava que um certo camponês, um homem do campo, ele tinha uma fazenda. E naquela fazenda, um dia, lá no celeiro dele, ele estava em oração, e ali orando, Deus falou com ele que naquele lugar iria se levantar uma escola da Bíblia, e que iria transformar gerações. Aleluia. Sabe que nós temos que ser gratos a Deus pela vida daquele camponês. Passaram-se os anos. Um belo dia, aquele lugar onde o camponês orou foi comprado pelo irmão Hegel. E naquele lugar foi construído o Centro de Treinamento Bíblico Rema. A Escola Rema dos Estados Unidos. Naquele lugar, um caminhoneiro um dia resolveu fazer o remo. Apóstolo Bud Wright fez os 2 anos de remo, lá 3 anos, fez os 3 anos de remo. E ao fazer os 3 anos de rema, sentiu, foi impelido pelo Espírito, o Espírito Santo falou com ele: leve a minha palavra para o meu povo no Brasil. Ensine a minha palavra para o meu povo no Brasil. E ele foi para o Brasil. Um caminhoneiro, uma pessoa que talvez poucas pessoas pudessem dar crédito a ele. Mas que não desanimou, não desistiu. Foi para o Brasil, e mesmo no meio das adversidades, mesmo tendo sido perseguido, mesmo tendo sido afrontado, mesmo passando por tudo que ele passou, ele perseverou em ensinar a palavra de Deus para o seu povo. Lá em Campina Grande, um jovem ouviu falar dessa palavra e aprendeu dessa palavra. Seu nome, Manassés Guerra. Um jovem em pleno crescimento diante do ministério, crescendo ali, casado, crescendo no ministério. Deus fala com ele: vai para Belo Horizonte. Muitas pessoas foram contrárias a ele. O que você vai fazer em Belo Horizonte? Mexe com isso não. O que você vai fazer lá? Mas ele, guiado pelo Espírito, pela voz do Espírito Santo dentro dele, ele foi para Belo Horizonte e ali ele começou a ensinar a palavra ali em Belo Horizonte. Num primeiro momento, a Igreja Verbo da Vida. No segundo momento, o Rema. E ali ele conhece um outro homem, chamado Marcelo Carvalho. Pastor Manassés Guerra estabelece ali a igreja está pronta, a igreja está sedimentada, está bem cuidada. Ele pega e resolve caminhar, levar essa palavra para outros lugares do Brasil.
e estabelece ali Marcelo Carvalho no seu lugar. E aí chegamos eu e Lisiane. Pastor Marcelo Carvalho olha para nós e não nos vê como nós mesmos nos víamos, mas ele olha para nós e vê algo tremendo. Ele vê aquilo que Deus podia fazer em nós e através de nós. Ele via o melhor de Deus em nós. E resolve investir em nós como ninguém nunca antes havia investido. Investiu em nós em palavra, investiu em nós em amor, investiu em nós acreditando. Investiu em nós, nos enviando para esta nação. Chegamos aqui agora. E agora eu falo para mim e falo para cada um de vocês. Como que nós vamos olhar para esses portugueses? Como nós vamos olhar para esse povo? Nós vamos olhar para esse povo de acordo com o que o mundo fala? Não tem jeito. É um povo que é religioso demais, muito católico, que não quer nada com Deus. Esse povo não quer nada. As informações que chegam a respeito do povo português, queridos, são as piores possíveis a respeito do Evangelho. Mas nós vamos olhar para eles conforme essas informações, ou nós vamos olhar para eles conforme Deus nos chama para vermos a eles? Conforme pessoas que foram alvo do amor de Jesus, que Jesus morreu por eles assim como morreu por mim e por você. Nós temos que olhar para esse povo e olhar e ver neles o melhor de Deus. Eles são pessoas tremendas, eles são homens cheios do Espírito, eles são gente que pregam a palavra, eles são pessoas que quando são transformadas pelo poder de Deus, eles saem falando do amor de Deus para as outras pessoas. Nós temos que olhar e ver o melhor de Deus em cada uma dessas pessoas. É por isso que nós devemos ser o exemplo. É por isso que nós devemos olhar para essas pessoas e ver nelas o melhor delas. É por isso que nós temos que ser o exemplo de tudo em todo o tempo. Nós não podemos pegar e prejulgar a ninguém. Nós não temos o direito de prejulgar a nenhum deles. Nós não temos o direito de olhar para eles e falar assim, olha, vocês já estão sentenciados. Não, querido, nós não fomos sentenciados pelos nossos líderes no passado e não podemos ser sentenciadores das futuras gerações. Nós temos um legado a escrever. E a Igreja Verbo da Vida Porto inicia hoje escrevendo um legado, escrevendo uma história. Eu e você vamos contar uma história para esta nação que vai transformar a vida dessa nação. Aleluia. Não desprezemos os pequenos começos. Não desprezemos aquilo que Deus está fazendo hoje, nessa tarde. Não desprezemos, porque o que Ele fará a partir de hoje será algo grandioso e glorioso. Permita que isso não só seja gerado dentro de você, mas que isso seja alimentado, de forma que isso cresça dentro de você, a ponto de não mais caber dentro de você e extrapolar a sua própria vida. Amém, amém. Amém, amados? Amém. Vamos ficar de pé? Aleluia.